culto que está sendo gravado agora vai ser lançado depois das 11 da noite, às 11 horas da noite, se Deus quiser. Muito bem, irmãos e irmãs, eu quero ter um estudo sobre Apocalipse capítulo 1, e vocês vão ficar sentados porque a leitura é longa, amém? É um resumo que eu quero fazer sobre as eras, que é preciso para nós poder compreender muita coisa que às vezes a gente não entende por falta de dar uma resumida nessas eras da igreja. A primeira coisa que se deve saber que a Bíblia fala de 7 igrejas que estão na Ásia Menor, mas o irmão Brana trouxe isso para 7 dispensações. 7 dispensações. Alguém pode dizer, a Bíblia não diz que são 7 dispensações. E por que vocês creem? Nós cremos porque o irmão Brana trouxe e disse que eram 7 dispensações. Nós cremos porque ele falou, amém? Nós só cremos que o sol parou porque está dito no livro de Josué. Nós só cremos que o mar vermelho se abriu porque foi dito no livro de Êxodo. Nós só cremos que são 7 dispensações porque está na mensagem, amém? Nós cremos na mensagem. Se alguém não crer, não há nenhum problema, é só não crer, né? A mensagem, ao contrário do que estão tentando fazer, eu quero deixar isso bem claro, que as coisas só é um estupro espiritual, eu vou usar esta palavra que parece estranha, mas o que é um estupro? Um estupro é quando aquela mulher não quer aquele homem e ele toma ela à força, viu? Então chama-se a palavra estupro, ou seja, essa palavra significa que aquela pessoa não estava de acordo com aquilo, foi forçada. E assim como há isso no natural, de um homem que pode fazer isso e ser preso por causa disso, e quando ele faz isso comete um crime, no espiritual da mesma forma. Eu posso tomar essa palavra porque há uns opositores que são meio aleijados do juízo, que estão dizendo que vão denunciar os pastores da mensagem porque estão forçando as pessoas, forçando as irmãs a não cortar o cabelo, forçando as irmãs a não se pintarem, forçando as pessoas a batizar em nome de Jesus. E isso é uma coisa assim coisa de louco mesmo, que não dá para você entender, porque se as irmãs daqui quiser cortar o cabelo, irmã, pense num povo livre, é o povo da mensagem. Eu tenho dito isso, nós somos o povo que podemos beber cerveja, podemos adulterar, podemos cortar o cabelo, podemos usar roupa devassa, nós somos livres. A gente só não faz isso porque nós é que não queremos fazer, porque nós encontramos uma mensagem que nos ensinou que quem é salvo quer obedecer ao seu Deus. Mas as pessoas que estiveram aqui no passado, que saíram, estão por aí fumando, bebendo. Não é verdade? Você não tem visto pessoas que eram daqui e não estão por aí bebendo? Ninguém tentou segurar eles à força, amém? Tem muitas pessoas que eram daqui e estão por aí bebendo, moças que eram daqui estão por aí prostituindo, e ninguém foi atrás e algemou ela, amarrou ela na cadeira para ouvir, não. Então é importante. O que é um estupro? É quando a pessoa não quer e se força. Então, se o pastor da mensagem pega as pessoas lá na rua e vem trazendo ela à força e amarra no banco para ela ficar ouvindo isso aqui e não deixa ela sair de jeito nenhum, ainda tem mais, quando terminar o culto e ela for para casa, ainda tem como ela fugir, né? Mas se ela vem em todo o culto porque ela gosta da mensagem, então ela não está sendo forçada, né? Os jovens da mensagem não são forçados a serem homens. Nós discordamos do homossexualismo, sim, porque agora é bom você saber que agora o diabo está agindo assim, você não pode mais nem discordar. Você sabia disso? Interessante isso. Você pode discordar do católico, o católico pode discordar do evangélico, mas você não pode discordar do homossexual mais. Se for discordar, é homofóbico. Você é obrigado a concordar com uma coisa que você não quer concordar.
Imagine quando eles fizeram isso com a política, né? Quando eles obrigaram você a concordar com um candidato. E depois eles dizem que ditador é o presidente, né? Mas a coisa está horrível. A coisa que eles estão fazendo, que é ditadura, é exatamente quando você força as pessoas. Isso é ditadura. Então a mensagem não força ninguém. A mensagem apenas diz que eu bati em nome de Jesus. Você quer? Quero. Se você quer, vá tal hora ali para o rio, que eu vou estar lá para te batizar. Quando ele chega lá, a pessoa está lá. Ninguém forçou ela a ir. Ela quis ir. Amém? E ela batizou em nome de Jesus. Ela não corta o cabelo porque é forçada. Ela não quer, porque ela leu a mensagem, ela creu naquilo. É uma questão de fé. Mas alguns aleijados do juízo estão com isso aí. Diz que vão para a televisão denunciar a mensagem, porque as pessoas... Ora, mas que coisa que não dá para entender, né? A gente está sendo perseguido por essas coisas. A gente não está mais nem sendo perseguido pela Assembleia. Nós fomos perseguidos pela Assembleia quando chegamos aqui. Eles não queriam deixar essa obra ir para frente, mas eles não largaram de mão. Nós estamos sendo perseguidos agora por um espírito afeminado que saiu de dentro do Tabernáculo Brana. Um cidadão chamado John Colley, neto do pastor do Tabernáculo Brana. O pastor Willard Colley expulsou ele da mensagem porque ele queria praticar pornografia dentro da mensagem. Ele confessou isso no próprio site dele, que ele passou 37 anos na mensagem, mas praticava pornografia. E o avô dele expulsou ele da mensagem e ficou irado por causa disso, e agora está aprontando essa, conquistando alguns mané através do mundo para fazer essas coisas, né? E muito bem, o irmão Brano disse: a serpente, Tabernáculo Brano, a serpente rastejará no meio de vocês. A gente pensa que ele estava falando com nós aqui de Bragança. Não, Tabernáculo Brano mesmo, lá em Jeffersonville, né? Mas muito bem, de repente nesse assunto é bom, porque sempre a gente falar isso antes dos vídeos, porque daqui a uns tempos vai chegar as acusações, nós vamos ser levados a juízo, então a gente vai pegar os vídeos que estão sendo gravados agora e mostrar. Amém? Amém. Muito bem, glória a Deus. Então, um resumo que eu quero trazer das eras. E o livro de Apocalipse, a primeira coisa que você tem que notar é que é um livro de símbolos. Símbolos. Assim como o livro de Daniel. Daniel mostra aqueles animais com asas, um leopardo com 4 asas. Não existe isso no mundo, irmão. Leopardo com 4 asas. Só existe isso na visão de Daniel. Por quê? Porque era um símbolo que Deus estava mostrando. Amém? Animais com 7 cabeças, essas coisas, não existe no mundo. São apenas no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, porque eram símbolos que Deus queria mostrar. Aquele dragão com aquelas 7 cabeças, aquilo não existe de forma literal. Aquilo é um governo. Amém? O próprio anjo explica: as 7 cabeças que tu viste são 7 montanhas. Olha, está vendo como não é literal? Aí depois a mulher, você fica com a mulher na cabeça, achando que tem uma mulher de vermelho montado em cima de uma besta de 7 cabeças. Depois o anjo diz: a mulher é uma cidade, é símbolos. E desde quando começa em Apocalipse 1, já começam os símbolos. Até mesmo quando Jesus aparece com o rosto igual ao sol. Não existe isso. Não existe ninguém com o rosto igual ao sol. Símbolos. Jesus com os pés igual ao latão reluzente, como se tivesse sido aquecido numa fornalha. Não existe isso, são símbolos. Amém? Então você compreendendo esses símbolos, você vai poder compreender o livro de Apocalipse. Então as eras da mesma forma. As pessoas dizem: não eram 7 dispensações. Eu creio que são 7 dispensações, não porque o irmão Brano me forçou a crer nisso. Eu creio que são 7 dispensações, porque as 7 igrejas da Ásia Menor citadas aqui se acabaram. Procure essas 7 igrejas da Ásia Menor, não existe mais. São as 7 igrejas que estavam ali na Turquia, na região da Turquia. Se acabaram. Onde estão os 7 mensageiros da Ásia Menor? Amém? Se é que vamos levar para o sentido literal, eram 7 igrejas na Ásia Menor, e cada igreja tinha um pastor local que era um mensageiro para aquela igreja, um anjo para aquela igreja. Só que acabou. E aqui, segundo o decorrer das eras, a gente percebe
que cada carta, cada era, fala de acontecimentos que aconteceu na história. Fala na matança, na perseguição dos santos, na sinagoga de Satanás, que é uma religião falsa acompanhando a verdadeira todo tempo. Durante as épocas, todo tempo vem falando a sinagoga de Satanás, sinagoga de Satanás. Você observa, sempre teve o cristão verdadeiro, a igreja verdadeira, e a falsa igreja, que é a sinagoga de Satanás, caminhando paralelamente àquilo. Amém? Então nada me tira dessa revelação. São 7 dispensações. E não só o Mombrana cria 7 dispensações. Outras pessoas que têm o juízo normal sabem que são 7 dispensações também, né? Então, vamos ler logo Apocalipse 1, que diz, o prólogo, né? Diz, revelação de Jesus Cristo. A primeira palavra já está dizendo tudo. Revelação, não é uma coisa qualquer, é uma revelação. Amém? Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu. Eu estou lendo a Bíblia a tradução de Jerusalém. Amém? Então, porque eles traduziram essa Bíblia de uma forma bem mesmo entendida, da forma mesmo ao pé da letra dos manuscritos sagrados. E é alguma coisa que você não entendia quando leu a Bíblia aí, vai entender quando essa aqui falar. Amém? Essa tradução faz você entender. Eu gosto dessa tradução. E essa tradução ela é tão fiel que eles tiraram São João, 1 João 5,7, que fala: 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Eles tiraram esse versículo. Sabe por quê? Porque ele não está nos textos originais. Só eles colocaram lá para fundamentar a Trindade. Esse aqui os padres tiraram. E em Mateus 28:19, onde fala de fazer discípulos de toda a nação e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles deixaram no rodapé um aviso dizendo: isso aqui não estava no tempo da igreja primitiva, apareceu depois. Amém? Então por isso que eu gosto dessa Bíblia, porque foi a própria igreja católica que traduziu ela, e aqui eles abriram o jogo, eles contaram exatamente o que nós cremos. Então quem está crendo nesse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo ser 3 pessoas distintas, é um coitado, um Zé Mané mesmo, né? Muito bem, mas graças a Deus, aquilo que o profeta já tinha nos dito, agora vem à tona. Então, por isso gosto desta Bíblia aqui. Então diz, revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Está vendo? São coisas que iam acontecer dali para frente. Aqui não está falando de coisas que aconteceram antes de João. João viveu aqui, ele escreveu isso aqui no ano 90 ou 100. Não é coisas que aconteceram antes do ano 90. São coisas que iam acontecer em breve. Então quando você coloca as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor apenas, mas aqui já está dizendo que está se referindo a acontecimentos que viriam de João até o rapto, amém? Até o arrebatamento. Isso aqui são as 7 eras. Isso que é o livro de Apocalipse. Ele manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, e se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, aqui nós temos a primeira parte. Eu queria pregar bem essa frase que diz: e ele a manifestou com sinais. Em outra tradução diz: ele prefigurou. Em outra tradução diz: ele simbolizou, para mostrar para João o livro de Apocalipse através de símbolos. E aí você vê, quando fala águas, significa povos, populações. Quando fala mulher, significa cidade, igreja, populações de pessoas religiosas. Quando fala em vento, significa guerras. E aí a Bíblia vem, o livro de Apocalipse, todo tempo, símbolos e mais símbolos, né? Então, se você toma de forma literal, você se atrapalha. Então, diz
no verso 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Quem é aquele que é? Jesus Cristo. Quem é aquele que era? Jesus quando era Jeová. E aquele que há de vir? Jesus quando descer do céu em sua segunda vinda. Amém? Eu não creio em 2 deuses, em 3 deuses. Eu creio em um Deus que se manifestou como Filho, um Deus que se manifestou como Pai, criando todas as coisas, e um Deus que está manifestado como Espírito Santo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Nós vamos chegar em tudo isto para nós compreender muita coisa que precisamos compreender, porque há muitas confusões dentro da mensagem. Dentro da mensagem está cheio de dualista, está cheio de unicista, e tem até trinitariano disfarçado dentro da mensagem. E se você fizer um resumo aqui desse livro aqui, você vai compreender muitas coisas. Muito bem. Então, aquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. É lógico que Deus não é 7 espíritos, mas o Espírito Santo se manifestou de 7 formas. Amém? E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, porque foi ele o primeiro a ressuscitar, o príncipe dos reis da terra, mesmo que os reis não aceitem, ele é aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Deus seu Pai. Observe que este Jesus tem um Pai, e este Pai é Deus. Isso aqui não é unicismo. Ele está falando de Jesus e ao mesmo tempo está dizendo a Deus seu Pai. Glória a Deus. E eu tenho dito, Jesus como homem, ele tinha pai e tinha mãe. O pai dele era Deus e a mãe dele era Maria. Como Deus, ele não tinha nem pai nem mãe. Ele era pai de todos. As duas naturezas de Jesus Cristo. E a ele pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Eis que ele vem com as nuvens, Jesus, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram, que são os judeus. Os judeus verão Jesus vindo do céu. No rapto da noiva? Não. Em Apocalipse 19, verso 11, que ele desce para a guerra do Armagedon. Então aqueles que transpassaram ele, que são os judeus, verão ele descendo. Amém? E todas as tribos da terra, que são a tribo de Isacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, amém? As tribos de Israel baterão no peito, porque isso Zacarias lá atrás profetizou sobre isso também, que quando eles verem Cristo, eles vão bater no peito, e cada tribo chorar, cada clã chorar amargamente, porque vão reconhecer que foi eles que mataram o Messias. Então essa é a vinda de Jesus para eles, para os judeus. Amém? E então, por causa deles, sim, amém, baterão no peito, porque era um costume que eles tinham de bater no peito quando reconheciam que tinham errado. Amém? Então diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Agora é isso que eu quero que você tome no livro de Apocalipse. Tome isso aqui no livro de Apocalipse. Você vai encontrar no livro de Apocalipse que Jesus diz assim: aquele que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Ora, Jesus falando que tem um Deus, mesmo no livro de Apocalipse, depois que ele se encontra com o corpo glorificado, e eu, o irmão Rubens, tenho pregado que depois que Jesus subiu ao alto, ele não tinha nenhum Deus sobre ele. Ele não tinha nenhum Deus sobre ele, porque ele era o próprio Deus. Mas no livro de Apocalipse ele já tinha subido ao alto, e ele diz: eu revelarei a vós o nome do meu Deus. Aí as pessoas dizem: está vendo? Então não tem dúvida,
Jesus é Deus e o Pai é Deus. Então você tem dois deuses, não tem jeito. Viu? Não tem jeito. Se você crê que Jesus é Deus e o Pai é Deus, você tem dois deuses. E você não pode ter dois deuses, porque se você tiver dois deuses, você é pagão. E o pagão não entra no reino do céu. E você precisa ter a revelação de que só existe um Deus. E você precisa ter a revelação que Jesus Cristo é esse Deus. Mas só que você vai se atrapalhar quando vê ele chamando Deus de Deus dele. E aí é preciso nós fazer esse estudo para nós colocar os pingos nos is. Amém? Glória a Deus. Então, aqui vem falando de Jesus, mas de repente uma voz diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega. Quem foi que disse que era o alfa e o ômega? Jesus, o homem? Não. Quem foi que disse que era o alfa e o ômega? A Bíblia mesmo responde: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Quem está dizendo que é o alfa e o ômega aqui é o Pai de Jesus. Pois diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. É esse que está falando. É esse que está falando que é o alfa e o ômega. Muito bem, vamos tentar compreender essas coisas aos poucos aqui. Então, vamos para a visão preparatória, né, que está no verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Você precisa compreender que o narrador do livro está dizendo que ele não é Deus. Ele não é Deus, ele não é Jesus. Ele está dizendo: eu sou vosso irmão, companheiro na aflição. Então, o narrador do livro de Apocalipse não é Deus. Amém? Não é Deus. Ele é nosso irmão e companheiro na aflição. Eu, João, vosso irmão e companheiro na aflição, na tribulação. Esse é o narrador aqui. Na realeza e na perseverança, em Jesus encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte. Ele, o narrador, que é nosso irmão, companheiro, que não é Deus, disse que ouviu uma voz forte de trás dele, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora, se essas 7 igrejas se reduzisse apenas em 7 igrejas da Ásia Menor e não fosse 7 dispensação, quero que você saiba que esta carta acabou, que essa profecia acabou junto com aquelas igrejas, porque aquelas igrejas acabaram. Mas esta carta de João, esse livro de Apocalipse, essa profecia não acabou. As igrejas da Ásia Menor acabaram, mas essa profecia não acabou, porque agora ela não se refere a 7 igrejas da Ásia Menor apenas, mas as 7 dispensações. Amém? Glória a Deus, é para nós. Muito bem. Ele diz: voltei-me para ver a voz que me falava. Ou seja, ele voltou para ver a voz, porque ele ouviu uma voz. Então ele virou-se para ver a voz. Presta atenção os símbolos. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Quando ele se virou para ver a voz, ele viu 7 candelabros, que depois a própria Bíblia vai dizer que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Vamos para os símbolos. 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Na outra tradução diz semelhante a um filho do homem, mas esta tradução mais fiel ao texto sagrado diz semelhante a filho de homem. Ou seja, ele viu uma pessoa. Ele viu um personagem semelhante a uma pessoa.
alguém que tinha braços, porque Deus não tem braços, alguém que tinha pernas, porque Deus não tem pernas, Deus é um espírito. Então ele disse: eu vi alguém na semelhança de filho de homem, não filho do homem. Isso é importante. Alguém na semelhança de filho de homem, ou seja, alguém na semelhança de uma pessoa, de um ser humano. Isso são símbolos. Só que esta pessoa que ele viu, ela era estranha, porque ela não era como nós. O rosto dessa pessoa que ele viu era como o sol na sua força máxima, e os pés dela era como um latão reluzente. E essa pessoa, da boca dela saía uma espada, irmãos. Você visse isso, você se assombrava. Era na semelhança de uma pessoa, mas não era bem uma pessoa, era um ser diferente, porque era símbolos. Como Daniel disse: eu vi um leopardo de 4 cabeças, 4 asas. Mas Daniel, que coisa estranha, se você vê um leopardo numa visão, você não se assusta, porque você está acostumado com o leopardo. Você vê o leopardo na internet, você vê no livro de história, você sabe que é um animal parecido com um gato grande, só isso. Então ninguém se assombra vendo um leopardo. Mas se você vê um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, você se assombra. Por que Deus está me mostrando essa coisa estranha? Porque aquilo são símbolos. Amém? As 4 cabeças do leopardo representavam os 4 reinos: babilônico, medos e persas, grego, né? E romano. Esses são os 4 reinos. Então, as 7 cabeças do dragão são 7 montanhas. E agora aqui, uma pessoa, ele olhou para ouvir uma voz, e não, ele viu alguém na semelhança de filho de homem, ou seja, um ser, como se fosse um ser humano, que tinha pernas, só que as pernas dele eram como latão reluzente. É como Ezequiel, que disse que viu um homem, só que o homem era como cobre. Era como se fosse um homem, tinha perna, tinha braço, mas era todo na forma de cobre, não tinha olhos, não tinha boca. O homem era todo amarelo como cobre, porque Deus querendo mostrar símbolos. E aqui, é claro que é Jesus em São João, só que não é aquele mesmo Jesus da Judéia, é diferente, porque aqui é Jesus, mas é a palavra, porque Jesus é a palavra. A Bíblia diz que a palavra se fez carne. No princípio era a palavra se fez carne, a palavra era Deus. Então esse Jesus, ele é Deus, esse Jesus se fez carne, esse Jesus é a palavra. Então nós podemos tomar aqui: quem é Deus? Deus é o Espírito e Jesus é a palavra. Amém? Jesus é a palavra. Agora presta atenção, esta palavra se fez carne na Judéia, mas agora esta palavra aparece aqui para João em forma de símbolos. Tinha a forma de homem, mas era um ser diferente de um homem, porque suas pernas e pés eram como latão reluzente, seu rosto como o sol, e da boca dele, irmão, saía de dentro da boca dele uma espada enorme, de 2 gumes. Você se assombraria se você visse essas coisas. Amém? Porque são símbolos aí. Glória a Deus. Então, voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. O ouro representa justiça, representa valor, porque a igreja, através das eras, tinha valor. Amém? O ouro representa algo que é valoroso, representa a justiça. Amém? De Deus. Então, candelabro de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Eu quero que você pegue bem essa tradução, que não fala filho do homem, que é Jesus, mas filho de homem, ou seja, era uma pessoa, na fisionomia de uma pessoa, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. O irmão Brana já explica por que no peito, porque no peito representa que era juiz e não advogado. Cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca. O Jesus da Judéia não tinha cabelos brancos, mas aqui a palavra
Amém? Se manifesta com os cabelos brancos, como a neve, e os seus olhos parecia uma chama de fogo. Seus olhos pareciam uma chama de fogo. Então era um ser na fisionomia de uma pessoa, mas não era o Jesus da Judéia. Mas não era Jesus, irmãos, era porque Jesus é a palavra. Isso aqui era a palavra de Deus manifestada para João em símbolos, para que ele pudesse compreender como esta palavra ia atuar através dos 7 castiçais de ouro, que são as eras, que são os tempos, os períodos que tivemos de Cristo até nós. Amém? Os pés tinham o aspecto de bronze quando está incandescente no forno, e sua voz, presta atenção, mais uma coisa estranha que essa pessoa tinha, sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Você já viu um estádio de futebol, aquele monte de gente falando ao mesmo tempo? O que acontece? Você vê 2 pessoas falando, você entende, né? Você entende normalmente. Mas se você chega ali onde tem 10 mil pessoas conversando, você escuta só aquele barulho, como se fosse o mar. É ou não é? Pois é. Então, quando essa pessoa aqui falava, não era uma voz apenas, mas era como se fosse milhares de pessoas falando. Era como a voz de muitas águas. E o Branham explica essas vozes de muitas águas na mensagem das eras, na mensagem das eras, que isso era a voz de juízo, porque é a voz de todo crente, desde a primeira era até o arrebatamento, que pregou contra o pecado, que pregou a palavra no dia do juízo, falando para aquele que estiver no banco do réu. Ali está Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutério, está todo o cristão que pregou a palavra, falando na boca de Jesus. Ou seja, uma voz de condenação, é Deus dizendo: não foi só um que te falou, milhares te falaram e tu rejeitaste. Então, voz de muitas águas. Observe este ser. Quem é, irmão Russo? Irmão Branham diz que é Jesus. Claro que é Jesus, porém não é aquele Jesus da Judéia que você conhece, mas é a palavra em forma de símbolos. Eu quero que você tome bem isso. Eu não estou errando aqui, porque se alguém disser assim, você está errado. Eu vou perguntar: e Jesus não é a palavra? Amém? Então, por isso que eu estou confiado no que eu estou dizendo. Porque alguém que assistir esse filme vai dizer: eu escutei o vídeo, eu assisti um vídeo, e você disse que aquilo não é Jesus da Judéia. Não, aquilo é a palavra. Mas não é Jesus, e Jesus não é a palavra que se fez carne. A palavra é Cristo Jesus. Eu quero que você pegue bem isso aqui. Nós não somos unicistas, nós não somos dualistas e nós não somos trinitários, mas nós cremos que Jesus tem um Pai. Amém? E nós cremos que Jesus é a palavra e que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. E nós cremos que esta palavra no princípio estava com Deus. Esta palavra era Deus, e na Judéia essa palavra se fez carne. Quando ela se fez carne, ela foi chamada de Filho de Deus. Mas agora que essa mesma palavra aparece a João, não feita carne. Se você furasse Jesus, ali no livro de Apocalipse não saía sangue. Viu? Não é carne, não é sangue. Aquele ser que apareceu no livro de Apocalipse não era a palavra em forma de carne. Agora eu estou falando algo profundo. Não, aquilo era a palavra em forma de símbolo. Os seus pés era como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, sua face como sol. Se você furasse ele, você nem ia conseguir chegar perto. Mas se você conseguisse furar, não sairia sangue como aquele Jesus da Judéia, porque aqui é diferente. Aqui não é a palavra feita carne, aquilo é a palavra feita símbolos, a palavra representando as eras. É o que eu estou tentando colocar. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, vamos falar o mês todo sobre isso. Não se preocupe, se dia assim, ele não falou quase nada ainda, mas é que eu vou parar daqui a pouco e deixar para o próximo culto. Amém? Glória a Deus, porque não adianta correr.
porque as coisas são profundas. E se você correr e falar alguma coisa errada, vai ter que consertar lá na frente, e as pessoas vão dizer, entrou em contradição. Mas é melhor fazer como mão branca. Se errar aqui, conserta lá na frente. O importante é não terminar o estudo sem consertar. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então presta atenção. Esse aqui é diferente, irmãos. Eu quero botar bem isso nessa noite para você. Isso aqui era Jesus. Isso aqui não. Isso aqui era a palavra. E não era a palavra feita carne. Era a palavra no aspecto de um ser humano, mas não era um ser humano. Amém? Não era a palavra feita carne, esse Jesus de Apocalipse 1. Era a palavra feita símbolos, porque não era um homem. Era um ser parecido com um homem, mas ele tinha uma espada que saía da boca dele. Ele tinha os olhos como chama de fogo. Você não pode dizer que isso é um homem. O apóstolo João diz, tinha aparência de filho de homem, mas não era um homem. Era a palavra, Cristo, sim, manifestada em forma de símbolos. Amém? Glória a Deus, e isso é preciso captar. Muito bem. Agora vem, na mão direita desse ser, dessa pessoa parecida com um homem, mas que não era um homem, ele tinha 7 estrelas. Depois o anjo vai explicar que as 7 estrelas são os 7 mensageiros. E isso não se resume a 7 pastores das igrejas da Ásia Menor, porque isso acabou e isso aqui continuou. Amém? Tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, com todo o seu ardor. Amém. Preste bem atenção, não deixe escapar isso. Era Jesus? Era, porque era a palavra, mas não era o mesmo Jesus da Judéia. Era a palavra na forma de um ser simbólico. Amém? Muito bem. Ao vê-lo, caí como morto. Aí alguém vai pegar o parágrafo da mensagem de Mombrand e dizer, eu vou provar para você que Mombrand disse que era Jesus. Que Mombrand disse que era Jesus. Pois é, era Jesus mesmo, porque Jesus é a palavra. Amém? Muito bem. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. E ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Um profeta? Não, um profeta não é o primeiro e o último. Um pastor? Não. Só tem um que pode ser o primeiro e o último, o próprio Deus. Ele disse aqui atrás para João, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Observe que nem diz assim, diz Jesus. Mas esse alfa e o ômega é o mesmo que está dizendo aqui. Quando João caiu aos seus pés, ele disse, sou o primeiro e o último. Mas quando ele disse, eu sou o alfa e o ômega, no verso 8, ele diz que quem estava falando isso era o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então este que João cai aos seus pés, que diz, eu sou o primeiro e o último, é Deus mesmo, Jeová. Só que ele é espírito, e ele apareceu para João numa forma simbólica, no aspecto de uma pessoa que tinha olhos como chama de fogo, que de sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Esta era a palavra de Deus em símbolos para as 7 eras da igreja. Então eu sou o primeiro, o último, e a Bíblia diz, o vivente. Tem uma coisa que eu quero pegar bem aqui, para os irmãos da mensagem, para os pastores da mensagem. O Mombrand diz, o anjo forte de Apocalipse 10 era Cristo. Temos pregado isso aqui. Você já prestou atenção uma coisa? Que o anjo forte de Apocalipse 10, quando ele pisa na terra e no mar, ele levanta a sua mão ao céu, e a Bíblia diz que ele jura, ele não jura por ele mesmo. A Bíblia diz que ele jura por aquele que vive para sempre. A impressão que você tem aí é que o anjo forte não é Deus. O anjo forte, se ele fosse Deus, ele teria ido levantar a mão ao céu e jurado por ele mesmo. Mas a Bíblia diz que ele não jurou por ele mesmo, ele jurou por aquele que vive para sempre. Aí o Mombrand diz, era Cristo, era.
era Cristo na forma de anjo, porque você vai encontrar Cristo por todo o livro de Apocalipse se manifestando teofanicamente em forma de anjo. Esse anjo de Apocalipse 10 é Cristo na forma de anjo teofanicamente. Aquele anjo que sobe da banda do sol nascente, que diz aos 4 anjos: não solte os ventos sobre a terra agora, até que assinalamos o servo de Deus. É Cristo na forma teofânica de anjo. Aquele anjo que voa pelo meio do céu dizendo: caiu a grande Babilônia, e a terra foi iluminada com a sua glória, é Cristo na forma teofânica de anjo. Amém? Aqui em Apocalipse 1, nós encontramos que é Cristo numa forma teofânica, um símbolo para João. E nós encontramos que em Apocalipse 10, e aqui nós encontramos ele dizendo em Apocalipse 1: eu sou aquele que vive para sempre. Em Apocalipse 10, ele jura por aquele que vive para sempre. Ou seja, o anjo forte de Apocalipse 10 jura por Jesus, porque quem vive para sempre é Jesus. Quem morreu e ressuscitou e venceu a morte e agora está vivo para sempre é Jesus Cristo. O anjo forte desce, e o anjo forte é Cristo na forma de anjo, e ele jura por aquele que vive para sempre, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus, não um dos deuses, mas Deus mesmo. Deus mesmo, não um dos deuses. Você fala com o trinitariano e diz: não, mas Jesus é Deus mesmo. O Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é Deus, nós cremos, mas só que eles creem que é um dos deuses. Mas esse anjo forte que desce do céu, Apocalipse 10, é o Espírito Santo. Esse anjo forte que desce do céu é Cristo. Esse Espírito Santo que desce, esse anjo forte que desce do céu, quando ele desce em forma teofânica, ele tem que jurar por aquele que vive para sempre, porque a manifestação que ele está é de anjo. É o mesmo Deus, só que como ele está manifestado como anjo, ele tem que falar como se Deus fosse outra pessoa. A mesma coisa que aconteceu com Jesus quando estava na terra. Ele tinha que falar como homem, ele tinha que orar, ele tinha que falar como se Deus estivesse nos céus. É a manifestação. Você entendeu? A manifestação, a pessoa que está manifestando de uma forma, tem que agir daquela forma. Acho que foi o príncipe Harris. É Harris o nome daquele príncipe lá da Inglaterra, irmão do William. Ele quis ir para o exército um tempo atrás, eu vi essa reportagem. Ele queria ir para a guerra, porque ele disse: olha, eu sou príncipe, mas os rapazes do nosso reino vão para a guerra, e eu acho uma covardia, eu príncipe aqui, eu quero ir, mamãe. Minha avó, acho que a avó dele era a rainha. E ela liberou, e ele foi. Ele se vestiu como um soldado, no meio dos outros soldados, junto com o sargento, junto com o tenente, mas era um príncipe. E tem um vídeo na internet, ele metendo bala lá nos talibã, atirando lá com um fuzil. Mas você sabe, mas ele era o príncipe da Inglaterra. E como soldado, ele tinha que agir como soldado. Se ele desobedecesse o sargento, a avó dele, a rainha, botava ele na cadeia. Ele estava na guerra, vestido como soldado, debaixo das ordens de um sargento. Ao mesmo tempo que ele é príncipe sobre o sargento, ele é subordinado ao sargento como soldado. Você entendeu? Como príncipe, ele é superior ao sargento. Como soldado, ele é inferior ao sargento. A mesma coisa que Cristo fez, a mesma forma que Deus fez. Como Deus, ele era pai de Maria. Como homem, ele era filho de Maria. Como Deus, ele tinha o poder de jogar Maria no inferno ou no céu. Como homem, Maria podia bater nele de sandália se ele fizesse alguma coisa errada. As pessoas não conseguem entender Deus, quando está manifestado de uma forma, ele tem que agir daquela forma. Aquele anjo forte que desce do céu é Deus mesmo.
Só que ele desce manifestado de anjo. E como ele está manifestado de anjo, ele tem que agir como anjo. Então quando ele jura por aquele que vive para sempre, que é ele mesmo na manifestação de Deus. Não sei se vocês captaram. A manifestação. Se Jesus se manifestasse como pastor, de repente Jesus se manifestava como pastor, vestia uma calça social, uma camisa aqui, chegava aqui, olha, eu tenho um irmão aqui, eu veio de onde é ele? Eu vim lá de Belém. E era Jesus, nós não sabíamos. Vou dar uma oportunidade para ele pregar. Ele ia subir aqui e pegar a Bíblia. Ele ia ler o que Paulo falou. Porque ele estava manifestado como pastor. Ele ia orar a Deus. Oh Pai, o próprio Deus aqui orando. Porque a manifestação, ele tem que agir naquela manifestação como homem. Mas é o próprio Deus. Você entendeu? Amém. Você pega o exemplo do príncipe lá, do príncipe Herodes, você vai entender, é viu mesmo, daquele jeito. Muito bem, a manifestação. Muito bem, ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, segurando. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando ele diz isso, ele é Deus. O vivente, estive morto. Quando ele fala isso, ele é homem. Porque Deus não morre. Você entendeu? Quando ele diz, eu sou aquele que vive para sempre, é Deus. Quando ele diz, estive morto, é homem. Você entendeu? Amém? Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Deus de novo. Ele falou que ele era Deus, depois ele falou que morreu. Quando ele disse isso, ele disse, eu também fui homem. E depois ele diz, agora estou vivo pelos séculos dos séculos, está dizendo, agora sou Deus de novo. Amém. Ô irmão, essa é a tentada que Jesus fez. Glória a Deus. As pessoas não podem, religião não pode te dar essa revelação. Só um profeta pode te dar isso. Eu só estou falando isso aqui porque nós tivemos um profeta. Amém. Que nos tirou da confusão religiosa e nos trouxe para a revelação da deidade. Não é unicidade. Unicidade sempre existiu. Nos tempos de Tertuliano, lá atrás, nos tempos de Constantino, já havia unicistas. O Mourão não veio trazer a revelação da unidade, da unicidade. Ele veio trazer essa revelação que eu estou falando aqui. A manifestação. Quando está manifestado como homem, tem que agir como homem. Quando está manifestado como anjo, tem que agir como anjo. Mas é o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Quando está manifestado como Jesus, agir como filho. Ainda dizia, olha, eu não posso fazer nada de mim mesmo. O filho não faz nada do Senhor, não pode fazer nada. Mas Senhor, tu não pode nem transformar água em vinho? Não, não posso. Mas tu não pode curar os leprosos? Não, não posso. Tu não pode ressuscitar Lázaro? Não, não posso. Eu sou filho de Deus, filho não pode fazer nada. Mas, como é que tu pode? Quando eu sou aquele que vive para sempre. Só tem um que vive para sempre, que é Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Chegou no turno de lá, Marta chegou. Oh Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, Marta, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem falou isso? Deus. Foi ou não foi? Foi Deus. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus chorou. Aí ele começou. Quem era esse? Um homem. Deus não chora. Deus não sente saudade. Quando um parente da gente morre, a gente fica chorando de Deus. Eu só olhando, não sente nada. Porque Deus não tem esse sentimento de tristeza. Até porque aquela pessoa não se acabou. Aquela pessoa só passou pelo fogo. Nós é que tem isso. Amém? Amém? Então, mas quando ela perguntou, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão teria morrido, ele disse, Marta, ela disse, eu sei que meu irmão ressuscitará só na ressurreição do último dia. Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Quando ele falou isso, era Deus falando. Mas na hora que ele começou a chorar, homem. Amém? Amém? Na hora que ele orou, Pai, eu te peço que cumpra a tua palavra, para que essas pessoas saibam que só tu é Deus e que eu sou aquele que tu enviaste. Quem é esse homem? Homem, porque Deus não ora. Onde você já viu Deus orar? Se Deus orar a outra divindade, essa divindade ela é inferior à outra. Como ele diz sobre a Santíssima Trindade, que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus, todos três são deuses com poderes co-iguais. Então um não precisa orar para o outro.
igual, semelhante. Para que eu vou pedir ajuda mesmo? Esse Jesus aqui, quando orava, era Deus. Para que ele estava orando para os Deus? É pedindo, não, pai, não precisa te preocupar. Fica aí no céu, eu tenho poder igual a ti, nós somos iguais. Deixa que eu resolva. Não. Oh, pai. Por quê? Era homem, agora era homem que não tinha poder de nada. Homem que comia de pé, como eu e você. Homem que rasgava um pedaço de churrasco por dentro. Deus não faz isso. Porque Deus não sei como. Mas na hora que ele parou de orar, e ele disse, sabe uma coisa? Chega de agir como homem. Às vezes você não diz isso. O seu marido que está muito mole, sabe? Homem, age como homem, rapaz. Porque ele não está agindo como homem. Age como homem. Olha aí. Aí Jesus agindo como homem, chorando, orando, agindo como homem, a manifestação de homem. Mas de repente ele parou, enxugou os olhos. Já chega de agir como homem. Agora eu vou agir como que eu sou, Deus. Lázaro, sai para fora. Amém. Lázaro, não vê se tu sai para fora. Lázaro, será que é possível tu sair para fora? Lázaro, será que tem como tu sair? Não, não foi assim não. Se fosse assim, ele seria homem. Mas como quem estava falando agora era Deus, não quero saber onde tu está, em que dimensão tu está, em que distância tu está dessa dimensão. Sai para fora! Não quero saber como essas células estão, não quero saber como esse corpo está podre, se tem vermes, como ele, eu não quero saber nada. Sai para fora, que é Deus que está falando. Não tem conversa, é com Deus que você está falando agora lá. E esse espírito, essa alma, que estava lá, o Abraão disse, com 4 dias de jornada até. Quando o Abraão fala isso, ele dá a entender que quando a pessoa morre, o espírito fica ali perto do morto. Mas ele vai se distanciando, né? Cada dia ficando mais longe daquele corpo. E Lázaro, provavelmente, quando o Abraão diz isso, ele estava com 4 dias de jornada na eternidade, longe do corpo. Talvez ele estava em outra dimensão, conversando com um irmão que também tinha partido. Ah, irmão, maravilha, estamos aqui, eu deixei a terra e vim. Estou aqui com vocês, olha que bênção, né? De repente a voz de Jesus, Lázaro, sai para fora. Vai ter que voltar. Por que fica aqui, irmão? Não, é Deus que está mandando eu voltar. Amém. Volta e tem que voltar mesmo, porque os espíritos estão sujeitos a Deus. Amém. Se ele disser morre, você tem que morrer. Se ele disser ressuscita, você tem que ressuscitar. Amém. Ah, peraí, irmão, estava tão bom a conversa, eu não posso, eu tenho que voltar para o meu corpo, porque Deus está mandando eu voltar. Não tem conversa. Esse era Deus. E as pessoas não conseguem compreender isso, irmão. A manifestação. O irmão Branham aplicou muito bem essa palavra manifestação. Não são 3 deuses, são 3 manifestações. E às vezes ele se manifesta como um anjo. E quando ele está manifestado naquele personagem, ele age como aquele personagem. É como um ator. A melhor coisa que o irmão Branham colocou para nós entender foi um ator. Quando você assiste um filme, aí você toma lá o Tom Cruise. Então vamos tomar o Mel Gibson. É um homem casado, que tem filhos, é diretor de cinema e também é ator, tem muito dinheiro e tudo mais. Mas de repente ele vai fazer um filme e ele vai fazer o papel de um mendigo. Não é verdade? Aí lá aparece o Mel Gibson, todo maltrapilho. Naquele filme, o Mel Gibson não tem carro, não tem casa, não tem filho, não tem esposa, até o nome dele é outro. Mas meu Deus, mas é o Mel Gibson, um ator de Hollywood tão rico. Pois é, mas no filme ele está manifestado como um mendigo, ele não tem nada. Ele tem que agir como um mendigo. Ele tem que agir como William Wallace no filme Coração Valente. É o Mel Gibson, mas ele está agindo como William Wallace. Não adianta você chegar ali no filme e querer que o Mel Gibson fale como o Mel Gibson, não, ele vai falar como William Wallace. Porque ele está retratando aquele personagem. O anjo forte desce do céu, é Jesus Cristo? É, só que ele está manifestado como anjo. Então ele não diz assim, eu juro por mim mesmo, ele diz, eu juro por aquele que vive para sempre.
porque ele está agindo como um anjo. Aleluia! Oh, meus irmãos, eu vou encerrar bem aqui no final do capítulo, mas continuar depois. Então João diz: ao vê-lo cair como morto a seus pés, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui ele está dizendo que é Deus, o que vive para sempre. Eu estive morto, agora ele está falando como ele era homem, mas eis que estou vivo pelo século do século, agora está falando como Deus. E tenho as chaves da morte, falando como Deus. Só Deus tem a chave da morte e do Hades, aqui diz Hades, que é inferno. Escreve, pois, o que tu viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois dessas. Ou seja, as coisas que tu está vendo agora no momento e as coisas que vão acontecer com o passar dos séculos. Por isso não está reduzido apenas a 7 leis da Ásia Menor, mas isso são dispensações. Amém? Escreve as coisas que tu está vendo agora e as coisas que tu vai ver depois destas, porque vem o século 2, vem o século 3, vem o século 4. Você ainda vai ver muita coisa, irmão. O Papa vai sentar no trono, a besta vai matar muita gente da fogueira da Inquisição, e vai dizendo, vai escrevendo no fim do tempo, terá guerra, e vem dizendo tudo o que vai acontecer no futuro, irmão. Vai escrevendo. E ele explica. Veja bem, quanto ao mistério das 7 estrelas, que são símbolos, veja bem, que tu viste em minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Agora você crê que existem 7 anjos? É Deus que está dizendo. Amém. E dali para frente, dali de onde João estava vendo essa visão, no ano 90, ia ter 7 anjos. Amém? Oh, meu Deus. 7 anjos. São os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Eu paro bem aqui, irmãos. Eu terminei de ler o capítulo 1. No outro culto, no capítulo 2. Eu lendo isso aqui nessa tarde. Eu senti que nós devemos fazer um resumo sobre isso aqui. Sem sair do que o Lobrano ensinou, mas mastigando melhor, mais detalhado. E eu quero que você, resumidamente, tome bem a questão do símbolo. Jesus, quando aparece aqui, não era o Jesus da Judéia. Era Cristo? Era, porque Cristo é a palavra. Mas era a palavra em forma de símbolos. Era Deus, era Cristo, em uma forma teofânica, só que simbólica. Era um ser que tinha uma espada que saía da boca. Em vez de língua, saiu uma lâmina afiada. Viu? Os olhos eram como chama de fogo, os pés como um latão reluzente, 7 estrelas nas mãos e sua mão direita. Amém? Amém. Então isso não é uma pessoa, isso é um símbolo. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Então todas as coisas que nós aprendemos essa noite, nós encerramos aqui. E, se Deus quiser, continuaremos domingo pela escola dominical, domingo à noite, no nome de Jesus Cristo. Muito bem, Deus nos abençoe. Isso estará a partir das 11 horas no canal na estreia. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus Cristo. Vamos cantar uma canção e orar. Glória a Deus. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
nome. Todo mundo tem filho de oração. Nós não entramos na rotina denominacional. Mas nós cremos, Pai, que ao falar uma palavra, esse mundo pode ser virado. Em nome de Jesus Cristo, nós falamos a palavra. Enfermidade, sem